Então, começando então com o nosso estudo de hoje, é o último estudo da carta de Paulo aos Filipenses. E assim, no meu bestunto, eu pretendia fazer, achava que em 2 dias a gente ia fazer isso, né? Porque é uma carta com 4 capítulos só, mas não deu. E assim, glória a Deus por isso, porque a gente aprendeu muita coisa, muitos versículos chaves para a gente colocar em prática na nossa vida. Então, hoje nós vamos encerrar com mais uma batelada, né? De versículos. Então, nosso estudo vai na carta de Paulo aos Filipenses, o último capítulo, que é o capítulo 4. Então, vamos lá. Primeira pergunta. O que estava acontecendo com 2 mulheres da igreja e quem eram elas? Bom, aí, para quem ainda está querendo ter filho, quer dar sugestão de filho para neto, tem 2 opções aqui muito legalzinhas. Evódia e Sintique. Mano do céu, ninguém merece. Já pensou se pegar aquele nenê bonitinho, assim, fofinho, bonito? Como é que vai chamar? Evódia! É de lascar, né? Mas elas chamavam Evódia e Sintique. Só que elas estavam brigando. E elas eram obreiras na igreja. E elas estavam brigando. Então, ele começa a carta falando, dando uma advertência para elas. E aí eu quero só colocar o seguinte aqui. Aqui ele está falando com a igreja. Ele não estava falando com 2 mulheres da rua que não que não estavam ligadas na igreja. Não, eram 2 obreiras da igreja. E mesmo assim, elas estavam brigando. Mas na igreja tem. Sabe por quê? Na igreja tem ser humano. E aonde tem ser humano tem problema. Então, nunca se espante se houver, na igreja que você está, se houver 2 pessoas que de repente você considera que são pessoas e elas brigarem. Isso é o ideal? Não, mas não vá se afastar da igreja, porque tem 2 líderes que estão brigando. Tá? E nós vemos as pessoas saírem das igrejas hoje por cada motivo bobo, cada motivo assim que não justifica, porque as pessoas apostam as suas expectativas em pessoas e você tem as pessoas te decepcionam. Então é muito comum um pastor pisar na bola, o fulano sai da igreja porque o pastor pisou na bola, mas a igreja é de quem? A igreja é do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus nunca pisou na bola com você. Então, você vê pessoas decepcionadas com Deus porque botaram as suas expectativas em homens. Então, aproveitando, é um versículo só que fala delas, mas elas eram obreiras da igreja e elas estavam brigando. Aqui Paulo não fala para que era nem nada, mas eu quero aproveitar para dizer isso. Não aposte as suas fichas em pessoas. Não procure uma igreja onde as pessoas são perfeitas. Não existe. Porque as pessoas têm falhas, tá? As pessoas têm falhas. E na igreja, eu gosto da expressão que igreja é um hospital, que todo mundo está lá para ser curado de alguma coisa. Então, de repente, quando Deus está tratando de mim, de um detalhe, ele já tirou isso de outra pessoa, mas todos nós estamos sendo tratados. Então, não existe ninguém melhor ou pior. Então, não existe ninguém que não é sujeito a erros, tá? Então, desde a liderança, como os pastores. Então, se alguém te decepcionar, não se decepcione com a igreja, porque as pessoas vêm e vão. Mas a igreja foi constituída. Quem é o cabeça da igreja? A igreja é de quem? A igreja é a noiva de Cristo. Então, aposte as suas fichas em Deus, em Jesus Cristo, não em pessoas, tá bom? Então, se você quiser uma sugestão de nome, Evódia e Sintique. Mano do céu, coisa horrível. Vamos lá. Pergunta 2. No verso 4, Paulo repete um mandamento. Qual é? Qual é o mandamento? Vamos lá. Alegrai-vos no Senhor. E ele fala, digo outra vez, alegrai-vos. Gente, essa carta inteira, por várias vezes ele para e manda alegrar. Nós já estudamos sobre essa alegria na primeira aula, na segunda também nós falamos sobre isso. Então, ele não se cansa de falar, alegrai-vos no Senhor. Está lá no verso 4. E outra vez digo, alegrai-vos. Quer dizer, ele reafirma. E aí, na pergunta número 3, no versículo 5, ele também tem um mandamento. Qual é? O mandamento é o seguinte: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. O que é a moderação? É o equilíbrio, tá? Então, seja equilibrado. Seja equilibrado. E que as pessoas conheçam e confiem no seu equilíbrio. Isso é fácil? Uhum.
Pula essa parte, tá? Pula essa parte. Não é fácil, mas nós temos que ter o equilíbrio. Então, entrar no partido, sabe? Tomar partido de discussões e de... Não é uma atitude de gente madura. Entrar em rixas, em discussões, de repente, por bobagem dentro da igreja. Então, vamos procurar ter moderação, ter o equilíbrio. E aqui a palavra moderação também vem de moderador. Quem que é o moderador? É aquele que está entre dois numa disputa. Então, nós vemos muito em debate político, dois políticos concorrentes e um que está no meio, geralmente é um jornalista, que ele faz a pergunta para os dois. Esse é o moderador. Então, se tiver uma Evódia e uma Sintique brigando dentro da sua igreja, que você seja o moderador, que você seja aquele que... Sabe o que separa a briga? Né? Que sempre chega lá, tem dois brigando no intervalo da escola, aí vem um grandão e separa. Então, seja você aquele que as pessoas possam confiar que você vai ser o moderador, que você vai ter equilíbrio para separar na disputa, tá bom? Pergunta 4. No verso 6, como devemos nos comportar em frente a um problema? Amo esse versículo. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Não andeis ansiosos em coisa alguma. Ah, mas coronavírus está matando muita gente. Ah, mas o Bill Gates vai botar a marca da besta. Ah, mas vai acabar a comida do mundo. Ah, mas e se eu tiver um câncer? Tá? Então, isso são pensamentos que entram na nossa cabeça e entram mesmo. Mas você não pode andar ansioso. E aqui vem a solução. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Então, antes de você surtar, de você se desesperar com uma questão, coloca para Deus. Sabe por quê? Quando você vai organizar, isso a gente aprende na neurociência. Quando eu tenho um problema, a nossa mente, assim, os pensamentos ficam rodando, né? Se eu tenho que contar esses meus problemas para a Cleide, por exemplo, eu vou ter que botar minha cabeça em ordem e organizar para contar para ela. Nesse ato de contar para ela, aquilo já se acomodou na minha cabeça e de repente eu vi que não é tão grave, tá? Então, se você colocar suas ansiedades na presença do Senhor, automaticamente você vai ver que tem jeito. Você vai ver que o Senhor vai suprir. Afinal de contas, ele tem que ser o dono da sua vida. Ele tem que ser o diretor da sua vida. Então, não andeis ansiosos. Antes, sejam conhecidas diante de Deus as suas petições pela oração e súplica e já com ação de graças. Então, eu estou preocupadíssima porque uma amiga nossa do grupo foi internada por Covid. Ok, em vez de eu me desesperar, meter a unha na cabeça, vamos começar a orar, colocar o nome dela na presença do Senhor, suplicando pela vida dela e já agradecendo pela cura. E aí a gente vê a notícia que nós tivemos nessa segunda-feira, que ela teve alta e ela está muito bem em casa, tá? Então, não andar ansioso. É fácil? Não é, mas é possível. Sabe por quê? Você só vai conseguir quando você conseguir entregar realmente a sua vida para Deus. Quando você delegar todos os seus problemas, quando você conseguir entregar realmente, você vai saber que não compete a você. Então, você vai ficar sem dormir por uma coisa que não é você que tem que resolver? Deita e dorme. Por isso que eu digo que a maior expressão de louvor de um ser humano é deitar e dormir na hora do problema. Porque o louvor é o quê? É reconhecimento do atributo de alguém. Se você consegue estar num problema do caramba e chega e fala, Senhor, toma esse problema na sua mão, porque é demais para mim, eu vou dormir, isso é o total reconhecimento, é a total dependência do Senhor. Em paz me deito e logo perco no sono, porque tu estás comigo. Então, quando você tem essa certeza, a sua ansiedade vai diminuir, porque não é você que vai ter que resolver. Agora, sabe o que nós fazemos? Inclusive nós aqui do grupo, que eu conheço todas vocês, nós vamos ajudar Deus, né? Então, é assim, nós somos mulheres fortes, então, pode deixar que isso aqui, Deus está preocupado lá com os africanos que estão passando fome, com os missionários que estão sendo decapitados, pode deixar que isso aqui eu resolvo. E Deus acha que fica com o braço cruzado lá em cima, falando assim, vai cansar que hora? Você vai cansar e entregar para mim para eu entrar em ação, né?
E aí, nós somos tão retardados que a gente vai tentando, e só entrega para Deus quando não tem mais jeito. Enquanto seria muito mais fácil você entregar logo no primeiro momento. Não, mas a gente fica tentando resolver. Infelizmente, tem até um dito popular no nosso país que diz o seguinte: ai, não tem mais jeito, entreguei para Deus. Espera aí, você entrega para Deus só quando não tem mais jeito? Ô, cabeção, vamos ser um pouco mais esperto? Entrega para Deus logo no primeiro momento e vai descansar. Sabe? Então, é fácil? Não é. Por quê? Nós, na verdade, não somos totalmente dependentes do Senhor. A gente quer fazer com as próprias mãos. E a gente quer trabalhar sozinho. E a gente quer colecionar fracassos, porque tem coisas que não competem a nós, tá? Então, não andeis ansiosos de coisa alguma. E coisa alguma aqui está dizendo saúde, filho, marido, dinheiro, o país, a alta do dólar e N coisas. N coisas. É possível? Porque se Paulo está dando como mandamento, é porque é possível, tá bom? Então, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graça. Vamos lá, pergunta 5. No verso 7, qual é a consequência da obediência a esse mandamento? Olha que doido. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Então, quer dizer, se você não andar ansioso, entregar tudo na presença do Senhor, com oração e súplica e ação de graça, a paz que excede todo entendimento vai guardar o seu coração. Então, você vai ficar em paz quando você delega o problema para Deus. Qual é o problema que você tem na sua vida hoje? Não precisa me falar, mas pensa aí. Qual o problema que você tem na sua vida e que você acha que não vai dar conta? Que você está ansioso e fica sem dormir? Pensa e me diga. O que é isso? Diga para mim, não, diga para você mesmo. Se você entregar para o Senhor, a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Isso é mandamento com promessa, tá? Pergunta 6, essa que a gente tem que saber de cor, hein? Relacione o que deve ocupar o nosso mandamento de acordo com o verso 8. Vamos lá! Quem foi criado na igreja sabe, quem não foi tem que decorar. Finalmente, tudo que é verdadeiro, responsável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, o vosso pensamento não pode ser a incerteza, a dúvida, o medo, não. O nosso pensamento tem que ser ocupado com o quê? Com as virtudes, o que é respeitável, o que é justo, o que é bom, o que é verdadeiro, o que é amável e o que é de boa fama. Faça um teste. Cada vez que vier um pensamento ruim na sua cabeça, vamos fazer um teste já para amanhã. Cada pensamento que vier negativo, você para e fala, joga fora e começa a pensar nas coisas boas. Eu desenvolvi um hábito, quando eu vim para cá, meu cachorro era pequeno, eu saía para caminhar com o cachorro no meio do parque. E eu tirava os dias, às vezes, enquanto eu andava com ele, eu só ia agradecendo a Deus pelas coisas. Então, tipo assim, hoje eu não vou pedir nada, eu só vou agradecer. Você não acredita quantas coisas você tem para agradecer. E o seu dia fica melhor, porque você vai focar não no problema, você vai focar na bênção. Então, isso é uma forma de viver muito doida. Aí é responsável? Não, eu passei o meu problema para quem pode resolver. Entendeu? Vamos lá. E o que acontece com quem segue os ensinos de Paulo de acordo com o verso 9? O que diz o verso 9? O que também aprendeste, recebeste e ouviste de mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. O Deus da paz será convosco. De novo, o Deus da paz. Quer dizer, eu mesmo no meio do problema, eu vou estar em paz. E ele vai estar comigo, por quê? Quando eu botar em prática o que Paulo me ensinou aqui, tá? Ele está ensinando muita coisa, por isso que nós estamos estudando. Já faz mais de mês que nós estamos estudando as cartas de Paulo. Mais de mês, tem mais mesmo. Então, vamos lá. Pergunta 8. Qual o motivo de Paulo se alegrar com a igreja de Filipos? Está no capítulo 4, versículo 10. Olha o que ele diz.
Alegrei-me sobremaneira, gente, só vi minha mãe e a Bíblia usar essa palavra, sobremaneira, no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Então, ele está agradecendo porque a igreja de Filipe cuidava dele. Ele abriu essa igreja, ele pastoreava à distância, não era por internet, não era por Zoom, nem por grupinho de WhatsApp, porque não tinha nada disso. Ele não pegava o avião e ia correndo para lá, porque também não tinha. Ele nem conseguia escrever as cartas dele, ele escrevia, tinha que alguém escrever, porque ele não tinha problema de visão. E, no entanto, ele dava assistência para essa igreja, e essa igreja suportava ele, não no sentido ruim de ser um peso, mas dava suporte para ele com os bens e com orações e com apoio moral. Então, ele é muito agradecido à igreja de Filipos. Então, eu pergunto para você agora, sabe que os meus estudos é sempre para perguntar, né? Você está dando suporte para o seu líder? Todos nós temos que ter um líder espiritual. Todos nós. Você sabe qual é a necessidade do seu líder espiritual? Você sabe que se você tem uma pessoa que ora por você, que está por você, ele também precisa de intercessão e de suporte? Quem é o seu líder espiritual? Você não tem? Você acha que não está na hora de ter alguém? Tá? Alguém que você sabe que ora por você, que você pode ir lá conversar e que se te der uma dura, você vai engolir, você vai aceitar e que se passar a mão na sua cabeça, tudo bem. E se mandar você fazer alguma coisa que você acha que você não dá conta, você sabe que ele é seu líder, então ele sabe da sua capacidade, tá? É muito interessante isso. Todos nós temos que ter um líder. Todos nós temos que ter uma referência, um líder espiritual, tá? Se você não tem, procura alguém. Procura alguém e pede para Deus te orientar, para você escolher essa pessoa. Não necessariamente precisa ser o pastor da sua igreja, às vezes é o líder do seu grupo, às vezes é alguém da sociedade de senhora, do seu grupo de oração, às vezes é uma irmã de uma outra igreja, entendeu? Não importa, você tem que ter algum líder. E para esse líder, você tem que dar suporte para ele. Olha o que Paulo fala, nós sabemos essa história, Paulo estava preso lá no esgoto de Filipos, e, no entanto, ele está escrevendo uma carta para a igreja de Filipenses, ele não estava lá em Filipe, acho que ele estava em Éfeso, e ele está mandando essa carta para os filipenses, agradecendo o suporte que essa igreja dá para ele. Então, a minha pergunta é assim, quem nós estamos dando suporte, né? Então, a pergunta 9. Qual é a verdadeira interpretação do verso de 11 a 13? Isso aqui eu tenho que explicar, porque muita gente usa esse texto errado, tá? Então, diz o seguinte: mania de pegar textinho separado e fazer uma doutrina em cima de um textinho separado. Diz o seguinte: digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Para por aí. Você já aprendeu a viver contente em toda e qualquer circunstância? Ou você aprendeu a ser contente só quando todos estão saudáveis e você com o bolso cheio de dinheiro e está feliz indo passear no Havaí? Hã? Vamos lá. Tanto sei estar humilhado como também honrado. Em tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto na fartura como na fome. Você já conseguiu ficar alegre mesmo passando por necessidade de fome? Tendo abundância como escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Isso aqui as pessoas pegam só esse pedacinho e usam como a síndrome do Superman. Ah, eu posso fazer tudo porque Cristo me fortalece. Aqui ele está dizendo que eu posso ser humilhado, eu posso ter fome, eu posso ter escassez, porque eu posso em tudo porque Cristo me fortalece. Eu vou passar por isso, mas eu não vou sozinho. Entender o verdadeiro contexto desse verso? Então, eu quero ir trabalhar na NASA, eu quero ser astronauta. Então, eu posso, porque eu posso tudo naquele que me fortalece. Ô, Mané, vamos ler aqui. Não tem nenhum ponto. É a mesma frase. Eu posso passar por todas essas circunstâncias, tá? Ele foi náufrago, ele apanhou, ele passou fome. E ele diz, eu posso passar por todas essas coisas, porque Cristo me fortalece. Porque Deus, a minha força vem do Senhor. Então, vamos parar de usar esse versículo de forma errada, tá? Então, se você estiver num momento difícil, pense, eu vou passar. Então, nós temos irmãos
do nosso grupo que passaram por momentos muito difíceis e que de repente hoje reconhecem, eu passei porque eu não estava sozinha, porque o Senhor me fortaleceu, tá? Então vamos usar esse versículo, vamos usar sim, mas vamos usar não como a síndrome do super-homem, vamos usar no momento que a luta aparecer. Eu posso passar por isso porque eu sou fortalecido pelo Senhor, tá bom? Aí agora a pergunta 10, o que a igreja de Filipos fez para ele? Aí ele vai respondendo no versículo 14 a 18. Me fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. Então, quando o nosso líder entra numa situação difícil, você simplesmente sai da igreja e fala, esse cara aí não dá. Tem maldição na vida dele, porque olha o que ele está passando. Algum pecado escondido tem. Ó, a língua, tá? Qualquer irmão que de repente passa... Eu já vi gente dentro da igreja falar, se o fulano está passando problema porque tem pecado escondido. Gente, quem é você para criticar alguém, para julgar e já dar um atestado, sabe? Uma sentença em cima de uma pessoa que você não sabe a situação. E aqui a igreja de Filipe fez o seguinte, na tribulação de Paulo, se associou a ele. Aí ele fala, e sabei também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando eu fui para Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante de dar e receber. Aqui ele está falando das ofertas que ele recebeu da igreja, tá? Senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandasse não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Quando ele estava em Tessalônica, mesmo assim a igreja de Filipos ainda sustentava ele. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente do vosso crédito. Isso quer dizer o quê? Ele ficou emocionado com vamos dizer, com o dinheiro mesmo que mandaram, mas com a atitude de se preocupar com a necessidade. Então, de novo, quem é o seu líder? Qual a necessidade que ele está passando? Será que você não está sendo é momento de ser usado para suprir a necessidade do seu líder? Tá? Será que você não tem essa oportunidade de ser um instrumento de Deus para abençoar o seu líder? E, no entanto, quando ele passa por tribulação, o que você faz? Tem pecado. Tem pecado, porque a Bíblia diz que quem anda na linha é abundante, eu não vou me associar com gente impura. Gente, essas coisas que a gente... Não existe exército pior do que os crentes. É o único exército que abandona o soldado ferido. Tá? Então, vamos largar a mão de ser um pouco hipócrita e vamos tentar ver o que nós temos, como nós temos que agir com a nossa liderança, com as pessoas que oram e intercedem por nós, tá bom? Recebi de tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que, outro nomezinho bom, Epafrodito, que ele já falou sobre Epafrodito, me passou às mãos o que veio de vossa parte como aroma suave. A oferta que a igreja mandou para ele, ele está comparando como aroma suave, que é aquele incenso no Santo dos Santos, tá? Com sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Então, quer dizer que a igreja não deu o que estava sobrando, a igreja fez um sacrifício para abençoar ele. Toma, e nós estamos fazendo o quê? Aí você vai na igreja, mó barato, né? Você vai na igreja, leva de oferta R$2, tá? Na igreja. Sai do culto, vai e gasta 100 na pizzaria. E se o pastor compra um carrinho financiado lá, nossa, tá roubando a igreja. A sua obrigação não é a cara do líder, é a cara da igreja. Então, você tem obrigação de honrar o seu líder, que é honrar o seu sacerdote. E se o seu sacerdote aparece com uma roupa melhorzinha, então você acha que o pastor, o seu líder, tem que ser o seu empregadinho, ele tem que estar pior do que você. Gente, que hipocrisia isso! Então, o seu líder, ele tinha que ter o melhor, porque ele é líder de um número de pessoas que ele está orando, intercedendo por essas pessoas, e de repente está cada um dentro do seu carrão, bonitinho, e o pastor vai para a igreja, para casa de bicicleta, né? E aí? E aí? Pastor que fica orando, pedindo para vir do céu uma cesta básica, sei lá de quem. E os irmãos da igreja, cada um levando a sua vida. Pensa bem, pensa bem. Você vai para o inferno? Não, você não vai para o inferno, mas acho que vai ter uma pedrinha a menos lá no seu coroa. Vamos lá. Pergunta 11. Qual é a consequência de nós abençoarmos e socorrer os irmãos em suas necessidades? Olha só.
o que o Paulo fala, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Então, eu sei que a minha irmã está com problema, ela precisa de suco de maracujá. Nossa, não sei porque eu lembrei de suco de maracujá agora, mas vamos lá. Ela está precisando e eu levo para ela. Deus não vai me dar suco de maracujá em dobro, mas de repente eu estou precisando de leite, entendeu? Então, quando você é generoso no que você pode, vai ter alguém que vai ser generoso para você. Eu lembro que quando meu irmão estava usando droga, ele estava em Brasília e eu dava. Meu salão era uma casa, né? Uma casa que era só o salão, era a casa. Então, até tinha cozinha, mas a gente não funcionava a cozinha. Tinha micro-ondas, cada uma levava a comida, a gente não cozinhava lá. E eu almoçava e sempre que sobrava eu punha uma vasilhinha e levava. Então, passava muito drogada, muito andante de rua, né? E eu levava comida e dinheiro eu não dava mesmo, mas comida eu dava. E eu lembro que uma vez a telefonista, a secretária lá, falou para mim: por que você dá dinheiro para dá comida para esse povo? Porque tem alguém em Brasília dando comida para o meu irmão nessa hora. Tá? Então, eu sabia que alguém estava cuidando do meu irmão. E essa pessoa era irmão de alguém. Então, vamos parar para pensar isso. Vamos parar para pensar isso. O que você está fazendo é a lei do retorno, gente. A lei do retorno é a lei da semente e da colheita. Isso é uma lei da natureza, criada por Deus, mas não é uma lei espiritual, é uma lei da prática. Então, o que você semear, você vai colher. Então, se você semear coisas boas, você vai colher coisas boas. O que é que você anda semeando? A quem você anda ajudando? Aqui Paulo fala que quando você ajuda grandiosamente, tá? Ele vai suprir as suas necessidades. De repente, a minha necessidade é uma coisa muito, não é nem financeira, é uma doença, é uma coisa de saúde, é uma coisa de emprego, é uma coisa de relacionamento. Mas quando eu estou ajudando uma outra pessoa na necessidade dela, Deus vai me suprir na minha necessidade, tá bom? Isso é muito legal para gente meditar. E aí ele termina a carta, né? A carta aos Filipenses, ele fala: ora, ao nosso Pai seja dada toda glória pelos séculos dos séculos. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. E a graça do Senhor Jesus seja com o vosso espírito. E assim ele termina a carta aos Filipenses. O que nós temos que guardar hoje? Hoje, tá? Primeiro, alegrai-vos do Senhor. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes apresente para o Senhor com oração e súplica e ação de graças. E aí a paz que excede todo entendimento vai estar com você. E tudo que é verdadeiro, que é puro, respeitável, justo, amável, de boa fama, virtude, ocupe o vosso pensamento. Não encha a sua cabeça com coisas ruins e negativas, tá? E quando você mantiver o seu pensamento puro e seguir os mandamentos, tudo aquilo que ele ensinou, o que vai acontecer? A paz de Deus estará em você. Todo mundo quer paz nessa vida. Todos nós queremos paz, tá? E aí, depois vem ajudar os nossos líderes. Suportar as circunstâncias, tá? Porque Cristo fortalece você. Cristo fortalece você. Eu não sei qual que é a sua luta hoje, mas delega, porque é de Cristo que vem a força. E depois, quem é o seu líder? Quem é o seu irmão que você está dando suporte para ele? Tanto financeiro, como em oração, como em ajuda, como ir lá fazer uma comida, se tem uma mulher doente. Qual é o seu papel no reino de Deus? E é assim que a gente termina o capítulo 4 da carta aos Filipenses. Eu espero que esse estudo tenha sido uma bênção para todas nós, para mim foi, especialmente foi. São 4 aulas e assim muito ricas, que a gente tem que parar e ficar meditando, porque assim, e voltando, porque sempre vai perder alguma coisa, porque é uma carta muito rica. Só isso já valeria para você mudar de vida totalmente. Então faça do dia de hoje, do encerramento desse estudo, o primeiro dia do resto da sua vida. Vamos ter uma conduta diferente. E volte e dá uma lidinha lá, entra
entra lá no YouTube, veja o estudo 1, o estudo 2, o estudo 3, e fecha com o estudo 4 e separa o que foi mais importante para você, aquilo que você pode botar em prática e melhorar o seu estilo de vida, e com isso você contagiar quem está em volta. Amém? E que esse estudo realmente tenha sido uma bênção na vida de vocês, de cada uma de vocês, e a semana que vem nós já vamos começar com a próxima carta de Paulo, tá bom? Um beijo grande para vocês e que a paz que excede todo entendimento esteja sobre vocês hoje e sempre. Amém.